Quero cumprimentar todos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? E eu me chamo Cleide, né? E eu sou pastora, sou novinha ainda como pastora. Fazem 27, aliás, 2 meses e 7 dias que Deus nos agraciou e nos deu este presente, né? Promessa do Senhor de muitos anos, desde a minha adolescência. E esses meses que passaram, chegou a hora do Senhor estar nos ungindo para continuar o trabalho dele aqui nessa terra. E eu louvo ao Senhor por isso, louvo a Deus pelo o que ele tem feito nas nossas vidas. Bem, eu estou aqui em Remígio, e aqui no Nordeste, no Sertão, e eu não fui convidada para falar nem da igreja nem do projeto, né? Eu fui convidada para trazer uma palavra e não foi me dado nenhum tema para mim estar falando. Mas o Senhor falou muito no meu coração nesse dia e eu quero falar para vocês. Eu sei que nós estamos aqui com pessoas que também pregam, pessoas que louvam, assim como nós ouvimos as crianças louvarem aí, né? Que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Nós vemos que quando Jesus estava ali, sempre com a multidão, e os pais trouxeram as crianças para tocar ou para Jesus tocar nas crianças, e os grandes ou os discípulos falaram para Jesus tirar as crianças, mas Jesus abraçou e disse que das crianças também é o reino dos céus. Por isso que é importante nós ensinarmos as crianças, quem tem seus filhos, quem tem um trabalho com criança, que façam o seu trabalho com perfeição, que são os futuros líderes, né, de amanhã, os futuros pastores e obreiros na casa do Senhor. É importante nós ensinarmos com muito amor e com muita dedicação. Bem, o Senhor falou comigo, eu falei, Senhor, né? Eu não conheço ninguém ali na live, né? E, mas o Senhor falou assim: eu sou um Deus que uno propósito, e através deste propósito que Deus tem unido, e eu louvo a Deus porque é uma união de povos, né? E a Bíblia vai falar que João, quando ele olhou, a Bíblia fala que lá em Apocalipse, acho que o capítulo 7 nos fala que ele viu uma grande multidão, que ninguém podia contar, de tribos, nações, línguas, e, e nós estamos aguardando este momento onde nós vamos fazer, já fazemos parte, com o corpo presente, né, aqui neste mundo, mas nós aguardamos um dos maiores eventos que vai acontecer, que é a volta do Senhor Jesus, onde todos nós vamos nos encontrarmos e estaremos ceando com Cristo e ali na eternidade prometida desde lá de Adão antes do pecado, né? Mas depois nós vemos que através de Jesus essa eternidade veio dentro de nós novamente. E eu louvo ao Senhor, quero agradecer pelo convite que foi me feito e a palavra do Senhor para nós nesta noite. Eu falei, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer falar, quer que eu fale? E o Senhor falou no meu coração, dá continuidade. A palavra que eu coloquei no seu coração, e desde quando eu voltei de viagem, o Senhor colocou no meu coração, que eu fui viajar em dezembro, e quando eu voltei em janeiro, o Senhor falou para mim sobre organização. E isso tem estado dentro do meu coração, e sempre eu tenho falado sobre organização e tenho pedido ao Senhor, Senhor, ajuda eu a viver esta organização dentro de mim. E eu fui entender, perguntei para o Senhor, Deus, qual é o tipo de organização que o Senhor quer que eu comece a fazer? O Senhor falou assim comigo, começa a organizar dentro de você, começa a organizar suas palavras, começa a organizar o físico também. E eu passei a organizar as minhas coisas, organizar a minha casa, em tudo. E para as bênçãos do Senhor ser completa, eu dirijo uma igreja pequena aqui, né? Mas eu dirijo a igreja, um pequeno projeto também. E o Senhor falou no meu coração. E eu creio que esta palavra não é em vão.
que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a todos vocês que estão ouvindo. Organização. Às vezes tem coisas nas nossas vidas que Deus está pedindo para nós pararmos de fazer com tanta eloquência ou a correria, e o Senhor fala assim: só organiza, organiza porque o resto eu faço. E foi isso que o Senhor falou no meu coração, e eu quero deixar esta palavra no seu coração. E quando nós vemos ali no livro de Gênesis, no começo de todas as coisas, a Bíblia vai falar, vai nos mostrar um Deus organizado. E ele começou fazendo todas as coisas, primeiro, segundo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e, e a palavra vai nos dizer que no sexto dia, quando ele criou os grandes animais terrestres, e por fim ele criou quem? Ele criou o homem, né? E com tanta organização. E no sétimo dia, a Bíblia fala que Deus ele tirou para descansar. E quando Deus fez o homem, ele fez com tanta ordem, com tanta decência, e, e deu todo o privilégio para o homem escolher o nome da sua esposa e ainda escolher o nome de todos os animais, todos os seres viventes e tudo que existia sobre a terra. E Deus disse para ele dominar sobre tudo que existia na face da terra. E nós vemos o homem hoje, com o pecado que veio sobre o homem com tanta ganância está destruindo aquilo que Deus criou com tanto amor, com tanta dedicação. E, e a Bíblia também vai nos dizer que Deus, quando ele criou o homem, ele colocou o homem ali dentro do jardim, e nós vemos um evento maravilhoso que foi a criação de todas as coisas, o plano de Deus constituído, o amor de Deus constituído ali no Jardim do Éden, construindo com a sua própria mão, né? Que ele pegou ali o barro e ali fez o homem, e o maior de toda a graça que nós vemos no plano de Deus foi Deus colocar dentro do homem a sua essência, que é o sopro de vida, colocou dentro do homem, né, soprando nas narinas do homem, e ali o homem passou a ter vida. E que Deus colocou assim no meu coração, quando eu olho assim, sou apaixonada pelo o Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele nos dá diretrizes de como nós podemos viver o Novo Testamento, que são promessas que foram feitas lá no Velho Testamento, sendo cumprida aqui no Novo Testamento. E eu vejo Deus colocando ali no jardim do Éden de tudo para o homem, para ele usufruir, para ele comer, para ele viver uma vida de eternidade, porque a eternidade de Deus estava dentro de Adão, estava dentro de Eva, e estava na natureza, estava nos animais, em tudo que Deus fez, era para viver uma eternidade. E, e Deus, ele colocou ali no meio do jardim aquela árvore, e o Senhor disse para o homem: não toque, porque o dia que você tocar, você vai morrer. E hoje nós vemos as pessoas, talvez, agindo de uma forma ou pensamento diferente. Ah, mas a sexualidade fez o homem pecar. A Eva tocou no fruto, Eva fez essa descoberta, e não é isto. A Bíblia fala que Deus ele colocou o homem, quando Deus fez o homem, todos os animais, e Deus mandou eles multiplicar ali dentro do jardim. E eu vejo que o maior erro do homem foi a desobediência. E isso está acontecendo nos nossos dias hoje. Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que se torna pecado porque nós desobedecemos à lei do Senhor. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus disse para o homem: não toque, o dia que você tocar, você vai morrer. E a morte, talvez Adão não entendia qual seria a morte, porque ele era eterno, ele não conhecia o pecado, ele não sabia o que era pecado, mas a Bíblia diz que assim como nos dias atuais, nossos dias de hoje, o adversário, ele anda ao redor de nós, rugindo como leão, nós entendemos que
quando Deus criou o Jardim do Éden, logicamente, né, Satanás já havia milhões de anos sido lançado para o abismo, né? E quando Deus, eu vejo que quando Deus estava criando ali o jardim, logicamente que as trevas estavam rodeando, né? Porque ele já havia sido lançado no abismo. E a Bíblia fala que Deus, ele passeando ali, ou seja, né, não só passeando, porque o Espírito de Deus, a palavra diz que se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus ali passeando, e eu tenho assim, na minha memória, Deus ele via, né, porque ele havia expulsado Satanás ali da sua glória, né? E nós não temos muito, a Bíblia não nos deixa, não dá muita ênfase na queda de Satanás, porque para Deus caiu, caiu, né? Satanás não tem mais a chance como tem o homem. E nós temos esta chance, posso dizer, uma chance, né? Que é graça através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E eu vejo esta graça tão soberana de Deus ali no jardim, quando a Bíblia vai falar, nos fala que todo dia, ao romper, né, nas manhãs, Deus passava pelo jardim. Manhã e à tarde, Deus passava no jardim, e ali ele chamava Adão, e ali Deus conversava, eu não sei o que Deus conversava, talvez sentava ali com Adão, conversava, ou talvez Deus só ficava olhando as maravilhas dele, que ele mesmo tinha criado com as suas mãos, feito um homem à sua imagem, à sua semelhança, e soprado nas suas narinas, talvez Deus admirasse a sua criação. Mas quando o homem pecou, nós vemos na palavra do Senhor que Deus passou pelo jardim, e a voz de Deus soou ali: Adão, onde você está, Adão? E quando eles pecaram, ou seja, eles desobedeceram, tocaram aonde Deus falou, não toque. E a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. E eles falaram: Deus, nós ouvimos a tua voz e percebemos que estávamos nus e nós nos escondemos. Eu vejo assim a tristeza, posso sentir a tristeza do coração de Deus. E visto que eu creio que Deus já sabia, mas só pelo fato de Deus ver o homem se escondendo, eu vejo que Deus assim se entristeceu da mesma forma que o Espírito Santo se entristece quando nós vemos tantas aberrações no mundo atuais, o qual nós vivemos. E mesmo Deus, mesmo Adão e Eva tendo pecado, Deus foi ali e preparou uma veste para eles e colocou eles para fora do jardim. E a eternidade que estava dentro do homem, a, a Bíblia diz que ela foi arrancada, né? Porque o homem passou a saber do bem e do mal, e foi preciso que Deus colocasse eles para fora do jardim, e ali Deus colocou um anjo para guardar o jardim foi recolhido. E nós vemos que quando Adão e Eva saíram de dentro do jardim, eles passaram a ter uma vida muito difícil. E quando nós olhamos que eles tiveram seus filhos, e os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e houve aquela morte onde Caim mata o seu irmão Abel, nós vemos o princípio do pecado. E, e a vida continua, né? E nós vemos crescendo, aumentando o pecado na humanidade. E cada dia que se passa, o pecado está cada vez maior no nosso meio. Existem situações, pecados tão grandes, que nós olhamos e falamos: meu Deus, eu não acredito que o ser humano é capaz de fazer isso, mas o ser humano está fazendo. E o ser humano, esses dias eu estava falando na igreja, eu falei: irmãos, vigia aquilo que você fala, vigia a sua mente.
Um dia, no seminário, um dos pastores falaram assim: o diabo tem tanta raiva do ser humano, tem tanta raiva de você e de mim, porque ele não tem um corpo. E além dele não ter um corpo, ele não tem a oportunidade do perdão. Ele já está praticamente condenado. E não está totalmente condenado, porque a Bíblia diz que no último dia, e quando Jesus vai julgar toda a nação, e Satanás também vai ser julgado, e ele vai ser trancado na condenação eterna. Mas mesmo assim, o diabo ele luta contra o ser humano, porque quando nós estamos com fome, chegamos em casa com fome, ou algum lugar onde nós podemos comprar alguma coisa, compramos um salgado, ou quem pode entra no melhores restaurantes, e ali faz o seu prato e mata a sua fome. Satanás ele não pode fazer isso, porque ele é espírito e ele procura sempre um corpo para quê? Um corpo para ele possuir e um corpo para ele destruir. E nós vemos tantas pessoas cedendo a sua mente, cedendo o seu corpo para que Satanás ele faz essa morada e Satanás tem destruído gerações, tem destruído famílias. Eu vivo aqui, não vou falar muito porque eu não fui convidada para falar da onde eu estou aqui. E nós vemos que hoje o Brasil, Estados Unidos, Finlândia, Japão, seja onde for, não é longe, se torna perto por causa da mídia, se torna tão perto. E hoje nós temos que ter cuidado aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. Então, às vezes nós pensamos que está tão longe, ninguém nos conhece e acaba nos conhecendo, né? Mas nós temos que tomarmos muito cuidado com aquilo que nós falamos, e Deus ele tem me orientado muito em tomar cuidado com aquilo que eu falo. E, e o Senhor falou assim: organize também as suas palavras. E tudo isso, irmãos, eu quero deixar esta palavra para o seu coraçãozinho também. Organização também, as nossas palavras. Devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E nós entendemos que quando nós pegamos, nós vemos que aqueles que têm aqueles travesseiros de plumas, né, aqueles travesseiros chiques, bem fofinhos, mas se você subir no monte e pegar aquele travesseiro, a rasgar aquele travesseiro, as plumas vão cada um para o seu lado. E você nunca mais vai conseguir juntar todas aquelas maravilhosas plumas, né, que servia de descanso para a cabeça. Assim também são as nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, que às vezes nós falamos e o vento ele leva, e nunca mais nós conseguimos juntar de novo. Então, Deus tem trabalhado muito na minha vida. Eu quero deixar esta palavra para o seu coração. Organização. Organize seu pensamento. Hoje nós estamos vivendo uma maior crise, né, da maior doença da sociedade, que é a mente, onde o diabo tem lançado na mente depressão, angústia, tristeza, e com isto muitas mortes. E aqui perto mesmo, uma menininha de 11 anos veio tirar a sua vida, filha de professores, e não era de pessoa simples, mas era de uma pessoa muito, muito abastada, muito conhecida. E nós precisamos cuidar mesmo da mente das nossas crianças e precisamos cuidar da nossa mente também. Como que eu posso cuidar da minha mente? Salmodiando, cantando, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, pedindo ao Senhor: toma os meus pensamentos, toma a minha mente todos os dias. Nós vivemos dias, irmãos, difíceis, onde o diabo tem bombardeado, principalmente a mente, levando-nos à distração. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, onde a Bíblia diz que Deus, até os dias, Deus ia abreviar por amor a nós, porque senão nós não iríamos aguentar. Então, nós acordamos e
não conseguimos fazer nada, já é hora de dormir, já nós não conseguimos fazer nada. Os dias estão sendo abreviados porque Jesus está voltando. Nós vemos o Apocalipse já se cumprindo, né? Reinos contra reinos, nações contra nações, pai contra filhos, mães dando seus filhos à prostituição, mãe dando remédio para os seus filhos, para matando seus filhos, mães abandonando seus filhos, filhos matando o pai. E, e nós vemos que está próxima a vinda do Filho do Homem. E nós temos que estarmos preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Não é brincadeira. Muitas pessoas estão vivendo como se fosse brincadeira, como se fosse uma história, como se fosse algo muito distante. Ah, Deus, o Senhor vai demorar, Jesus vai demorar de vir, eu posso fazer o que eu quero, eu preciso casar, eu preciso comprar casa, eu preciso viver minha vida antes mesmo de Jesus voltar. E algumas pessoas que pensaram desta forma, alguns já não existem mais. Alguns foram viver a sua vida em baladas, em bagunça, e não deram crédito nas pregações, desde o princípio não deram crédito, e já não estão mais no nosso meio. Eu não posso crucificá-los dizendo que foi para o inferno, mas Deus, ele é um Deus justo, e o tempo que nós temos de nos consertarmos, de vivermos a nossa vida. Irmã Jaqueline, até que hora eu tenho? Já são 9h30. Tá fechado, filho. Não, pode continuar, terminar, amém? Então tá. O tempo que nós temos de viver a nossa vida com Deus é aqui. Do outro lado da vida, nós só vamos esperar nós encontrarmos com o Senhor no último dia para o julgamento final. Então, o que tivermos que fazer de bom, de bondade, e lançarmos palavras de bênção sobre a vida do nosso irmão, nós precisamos lançar agora e viver uma vida organizada, uma vida transformada, agora, enquanto nós estivermos vivos. E esta vida que o Senhor nos deu com tanto amor e nos deu com tanta graça. E Deus, como nós começamos a falar, Deus é um Deus de ordem, um Deus que une propósito. É por isso que nós estamos aqui, pessoas talvez de São Paulo, talvez do Nordeste, Estados Unidos e outros lugares, né, que eu não sei ainda, mas nós estamos aqui, cada um com um propósito de louvar e buscar a Deus e aprender umas com as outras, ou uns com os outros, não sei se tem homem nos ouvindo, mas nós estamos aqui num só propósito, adorando este Deus. Quando nós vemos também Deus trabalhando, Deus disse ali para a serpente que da semente da mulher iria nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. E nós vemos o nascimento de Jesus aqui no Novo Testamento, no Novo Testamento. Por isso que eu sou apaixonada pelo Velho Testamento, porque nós vemos pessoas, né, falarem que Deus escreve certo por linha torta. Deus nunca escreveu certo por linhas tortas. Deus, ele sempre escreve certo por linha certa. Desde lá do início, Deus já escreveu a história da minha vida e a história da tua vida. Então, não venhamos ter medo. Às vezes vem a tristeza, vem a angústia, como a nossa pastora, não sei, pastora, a nossa irmã Jaqueline, ou missionária, falou, né, que às vezes sentiu vontade de parar, às vezes dá vontade também, a gente desanimar, às vezes vem o choro, às vezes vem as lágrimas, às vezes vem a angústia. Jesus também se sentiu angustiado, Jesus se sentiu perseguido, mas quantas vezes nós olhamos no Novo Testamento, vendo Jesus, quando ele sentia a vontade de falar com o Pai, ele deixava os seus discípulos, ia para um lugarzinho sozinho ali, ficar ele e o Pai, para ouvir o Pai falar, para ficar sozinho, longe da multidão. E às vezes Deus quer que nós façamos isso também. Às vezes é hora de existe um momento que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Agora é momento de eu sair
do meio da multidão e ficar a sós com o Pai, ouvir o que Ele quer falar comigo. Então, às vezes, é momento de nós estarmos muito sensíveis, abrir o nosso coração para entender qual o direcionamento de Deus, qual o direcionar de Deus para nossas vidas. Eu sempre falo que a voz de Deus é tão sensível e para nós ouvirmos a voz do Senhor é preciso fugirmos da multidão, é preciso nós fugirmos das muitas vozes e para ouvirmos a voz do Senhor. E eu tenho pedido ao Senhor, me ajude, Deus, me ajude, porque às vezes nós falamos tantas coisas e às vezes nos arrependemos de coisas que nós falamos, mas nós estamos no tempo da graça, ainda há tempo de nós nos consertarmos, nós temos tempo de pedirmos perdão e, e nós vemos ainda sobre a ordem de Deus, a organização de Deus, Deus desde lá preparando pessoas, preparando povos, preparando linhagem para o nascimento do seu filho Jesus. E nós vemos que ali, por isso que Jesus é chamado Jesus, filho de Davi, porque veio da linhagem de Davi. E quando nós olhamos para Maria, uma mulher tão simples, mas era temente a Deus. E ali o anjo do Senhor veio a ela, né? E disse: Maria, você é agraciada. E a Maria ali, com certeza, ela sentiu temor, mas ela sabia que era a voz de Deus. E ela disse que ela estava ali, que se cumprisse a promessa de Deus, a palavra de Deus na vida dela. E ali Maria recebeu do Espírito Santo no seu ventre o nosso Jesus. E nós vemos a graça, a eternidade já implantada dentro do ventre de Maria. E Jesus ele veio para nos ligar novamente a Deus, uma vez que foi quebrado esta aliança ali quando a desobediência do homem e da mulher. Esta aliança foi quebrada e nós vemos quando a eternidade saiu de dentro do homem. E Adão, nós vemos que Adão, ele viveu, acho que 900, se não for meu engano, 900 e poucos anos. Ele gerou filhos e gerou filhas. E depois de outros homens também, acho que Enoque também viveu muitos anos, mas o pecado foi aumentando e a idade do homem, cada dia que se passa, foi diminuindo, está diminuindo. Hoje, 70, 80 anos, 50, 40, hoje tem meninas de 30 anos, mulheres de 30 anos, que já sente dores nos ossos, já sente cansaço. Então, devido ao pecado, à destruição, à atmosfera, este peso, a terra, a Bíblia diz que a terra geme, né, pedindo, clamando a justiça de Deus, tanto sangue derramado, desde de, de Abel, a terra tem clamado por justiça, e cada dia que se passa são doenças e mais doenças. O homem transformou a natureza, cada dia está transformando a natureza, e são tantas aberrações que nós vemos o homem fazer, o rico cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre, a destruição em massa, guerras, e nós vemos que Jesus está voltando, mas Deus ainda continua sendo um Deus organizado. E quando eu vejo Jesus, ele sempre estava ali com a multidão. E não é diferente nos nossos dias hoje. A multidão, às vezes, ela vem para Jesus só para receber bênção. Às vezes nos dá tristeza, porque quando está tudo numa boa, quando está tudo com dinheiro, com saúde, muitas pessoas não querem Jesus. Mas quando a doença bate na sua porta, orem por mim, vem na igreja, por favor, ore por mim. Oramos, as portas são abertas e foge, nunca mais volta para a igreja. Mas eu louvo a Deus, porque eu e você,
Nós estamos ouvindo cada dia que se passa a voz do Senhor. Que Deus possa, assim, nos manter firmes. E eu quero deixar essa palavra de conforto para o meu e para o seu coração. Que possamos cada dia nos alinhar nas promessas, na palavra do Senhor, que ela não falha. E pode vir as lutas, pode vir a dificuldade, pode vir um choro, pode vir as lágrimas, pode vir as doenças, mas Jesus está conosco. E se você tem um sonho, ou talvez não seja um sonho, talvez você não entendeu ainda que é um chamado de Deus, um propósito de Deus na sua vida, busca o Senhor, não tenha medo de você se colocar na presença do Senhor e dizer, Deus, eis-me aqui. A obra de Deus, ela não é fácil. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós também vamos vencer, porque ele está conosco. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, por isso que é importante nós discipular, é importante nós fazermos discípulo, nós não termos orgulho daquilo que nós somos, mas aquilo que nós aprendemos. É importante nós passarmos para aqueles que estão do nosso lado, formarmos discípulo. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele sempre formou discípulo. E, e os discípulos de Jesus, quando nós olhamos para Pedro, né? Nós deixamos o Velho Testamento ali e nós vamos ali, a promessa de Deus se cumpriu no nascimento de Jesus, e nós vemos Jesus, ele caminhando com os discípulos, e ele ensinou tudo os discípulos, mostrou para os discípulos que ele teria que morrer, mostrou para os discípulos que a importância do amor, a importância de repartir o pão, a, a importância de você ter amigos. Quando ele entrava, quando ele ia ali e chegava na casa de Lázaro, um homem simples, mas era um amigo onde Jesus podia chegar, inclinar a cabeça e ali descansar. Então, nós com Jesus, nós aprendemos tudo, e que não venhamos deixar esse ensinamento de Jesus morrer. Nós olhamos para dentro das igrejas hoje, e o amor de muitos estão esfriando. Eu, essa semana, estava falando, Deus, como é difícil lidarmos com muitas pessoas, com muitos crentes, é tão difícil, Senhor. Mas eu entendo que o diabo, ele faz isso, ele vai tentar aqueles que é dele, ele tenta aqueles que é do Senhor, que é de Deus, para tirar dos caminhos, para colocar confusão, para colocar no nosso meio fofoca, para colocar separações, mas que eu e você, mesmo vivendo essas situações, nós possamos discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do maligno, para distanciar-nos da promessa do Senhor, distanciarmos do caminho do Senhor. E sabe, irmãos, quando eu vejo assim Deus trabalhando, e eu vejo Deus trabalhando na vida de Abraão. É uma história muito linda, a história de Abraão. Quando Deus chamou a Abraão e tirou ele do meio da sua parentela. E não porque Deus queria dividir família, e não é isso. Talvez você tenha medo de deixar a sua família, talvez o Senhor tenha um chamado com você de missões, e sabe, missões não é fácil. Missões é vida de choro, é vida de talvez uma vida dura, uma vida de dependência totalmente de Deus, mas todos nós somos missionários. Uns são chamados para contribuir, outros são chamados para orar, outros são chamados para reunir pessoas, e outros são chamados para sair do meio da sua família, do meio da sua igreja e ir para as nações. E da mesma forma que Deus fez com Abraão, nós vemos ali Abraão vivia no meio do seu povo, e ali juntamente com seu pai, acho que o nome era Terá, e vivia ali no meio daquela família, e Tera, ele sentiu vontade de sair juntamente com sua família e foi para uma outra cidade. E ele se
apossou, ou seja, como eles viviam em tendas, né? Como ciganos hoje, né? Não sei se vocês conhecem ciganos, mas eles viviam, não sei se eu posso dizer em tribo, mas moravam todos ali reunidos, a família toda reunida. E Tera, o pai de Abraão, saiu e juntamente com a sua família se instalou, melhor dizendo, naquela cidade, eu acho que é Arã, cidade, acho que é Arã, não me lembro direito. Mas e ali, depois de muitos anos, ele veio falecer. Mas Abraão continuou ali com a sua família ali naquela cidade onde eles haviam se instalado. E certo dia Deus chamou Abraão. E Abraão conheceu, discerniu a voz de Deus. E será que mesmo hoje eu estando no campo missionário, mas eu preciso discernir ainda a voz do Senhor. E eu preciso estar com a minha mente, com o meu coração sempre ligado no Senhor para discernir aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu tenho que falar, aonde tenho que colocar os meus pés. O mais difícil é o discernimento para entendermos. Amém. Amém, Irânia. Deus te abençoe, filha. Entendermos a palavra do Senhor, entendermos o direcionamento de Deus. E ali Deus direcionou Abraão. E talvez Deus está direcionando você. Aonde Deus está te chamando para ir? Qual o direcionamento que Deus tem dado para você? Deus é um Deus organizado que desde lá do começo ele organizou, ele preparou homens para preparar caminhos até chegar em Maria para trazer o seu filho Jesus. E Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e nos deu a graça, nos trouxe a graça novamente e nos deu e nos disse que ele disse para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ainda mais, ele disse: aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Aquele que não crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, ressurreto, que veio e padeceu pelos nossos pecados. Que não crê já está condenado. E João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo, que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu louvo a Deus, porque eu e você, nós cremos. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra, 9:46, para o seu coraçãozinho, para o meu coração, que venhamos discernir, porque a palavra e o ide do Senhor, a eternidade está dentro de mim, está dentro de você. E a minha família, os meus irmãos espalhados na face dessa terra, precisa de ouvir isto. Eles precisam de reconhecer Jesus e com seus lábios eles precisam declarar Jesus Cristo como Filho de Deus. E eu e você precisamos ensiná-los porque quem vai trazer sobre eles a vontade de fazer isto é o Espírito Santo. Quem vai convencê-los é o Espírito Santo de Deus. Assim como eu fui convencida, e assim como você também foi convencido, assim como Abraão foi convencido a sair do meio da sua parentela. E nós vemos, né, não sei se foi erro de Abraão, mas como eles eram uma família tão ligada, e ele não impediu do seu sobrinho Ló ir com ele. Mas o plano de Deus continuou na vida de Abraão. O chamado de Deus era para Abraão, mas Deus não deixou de abençoar Ló também. Então, eu quero dizer, se o chamado de Deus é para a sua vida, é com você que vai se cumprir. É em você que vai ser cumprido o chamado. Não sei de que forma vai se cumprir, não sei de que maneira Deus vai fazer, talvez tirando você de dentro da sua família ou levando você com a sua família, eu não sei de que forma. É Deus e você, é você que vai ouvir o chamado de Deus. E o chamado de Deus, às vezes, não acontece, já como a nossa irmã Irânia vai viajar agora. Não acontece, às vezes, de uma vez você viajando. Não, o chamado de Deus, às vezes, acontece tão lento. E, às vezes, é dolorido você aprender, você ouvir não,
você sendo muitas vezes, como eu posso dizer, menosprezado, mas o Senhor fala no meu e no seu coração: não temas, não temas, porque quem olha para você, quem te chama, sou eu. E quem vai dar o final de toda a história, quem vai colocar final em tudo, quem vai te conduzir será eu. Então, eu quero deixar esta palavra: quem vai te conduzir é o Senhor. Ainda que muitos digam não para você, ainda que do teu lado você fala assim: poxa, eu não vejo, eu sou eu não tenho, eu não tenho chamado para ir para uma África, eu não tenho chamado para ir para um Nordeste, eu não tenho chamado para ir para Israel, eu não tenho chamado para ir para o Camboja. Eu não sei, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, você pode ser um missionário. E qual é a voz que você tem ouvido dentro do seu coração? E eu creio que Deus, ele tem colocado dentro de cada um de nós o que é para mim e para você fazer. Nós não fomos chamados para esquentar banco, sabe? Às vezes tem pessoas que vivem 30, 40, 50 anos dentro da igreja e ainda não entendeu o propósito dele conhecer Jesus. Ele não é um missionário dentro da igreja, não é um missionário fora, às vezes ele não contribui, não ora por missões e ainda dá trabalho para o pastor. E ninguém pode fazer nada que ele ainda acha ruim, que ele fala, vai para a igreja como se fosse um lugar de divertimento, porque não tem onde ir, porque tem medo de ir para o inferno. Mas esta palavra não é uma palavra de doutrina, não é uma palavra de correção, porque eu creio que cada um de nós aqui, nós temos a nossa igreja, nós somos doutrinados pela nossa igreja, pelos nossos pastores. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que para nós conhecermos mais, de ânimo para mim, para você. E então eu deixo esta palavra, eu agradeço, né? E eu quero, é, através deste louvor, dizer: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. Pai, ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor o louvor. E nós, Senhor, agradecemos a Ti, Pai, pela vida e pela vinda do Teu Filho e pela morte do Teu Filho na cruz, onde nós fomos religados a Ti, onde a eternidade perdida veio dentro de nós novamente. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, nos preparando para, Senhor, na eternidade, onde, Senhor amado, João viu multidões, línguas, tribos, raças, nações, todos juntos, dizendo que o Senhor é grande, dizendo aleluia e exaltando e bendizendo o teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãs?